As medidas protetivas de urgência não vão salvar o mundo, né? É como eu disse para você, o problema base é a educação. Sim. Né? É o entendimento enquanto ser humano de igualdade entre seres humanos. Então, ali é que está o problema. Então, as medidas protetivas, ela foi uma forma que o Estado encontrou de tentar auxiliar, mas ele não impede que as pessoas, né, cometam as situações mais pavorosas, né, que a nossa sociedade tem presenciado, infelizmente, né? Então, assim, as medidas protetivas ajudam muito, muito. Se você fizer uma estatística do número de medidas protetivas que foram deferidas e de que esses autores não voltaram a cometer nenhum ato contra essas mulheres, é muito grande. Agora, se você me perguntar, doutora, e aqueles casos, por exemplo, que existia medida protetiva, mas chegou ao final e houve uma reiteração, né? Então, assim, existe. Mas como eu te disse, a gente tenta ao máximo, através das medidas, dar auxílio a essa mulher, porque com as medidas você dá aquele sinal para aquele homem, né, do tipo, olha, o Estado tá aqui, tá observando. Então, assim, a gente entende que nesse primeiro momento você colocar um afastamento do lar, uma proibição de contato, né, retirar ele da casa, proibir às vezes até de contato com os filhos, porque às vezes eles usam do argumento, não, mas eu quero ver meu filho e tal, não sei o que, para poder se aproximar dela. Exato. Então, num primeiro momento, a medida ela tem que ser realmente de proteção da mulher, porque é ela que está correndo risco ali. Sim. Então, tudo que tiver ao redor que puder causar um risco a ela, como um contato com os filhos, um contato proibido de ir no trabalho, proibir de ir na casa, de frequentar e manter contato, às vezes por telefone, por redes sociais, são formas que a gente tenta evitar. Num segundo momento, isso não foi suficiente, né? Então você vem com a tornozeleira. O botão do pânico a gente normalmente disponibiliza já logo de início, principalmente quando elas pedem. Certo. Mas é que não são todos os casos em que há necessidade do botão do pânico. Elas mesmas às vezes falam, olha, não há necessidade. Eu quero só que ele entenda que neste momento eu não quero contato com ele. E às vezes, e na maioria das vezes, ela é suficiente, né? Você mostra para ele que o Estado está presente, que daquele tipo de comportamento não é mais aceito. Perfeito. Né? Mas aqueles que não cumprem, você tenta colocar uma tornozeleira, né? Porque, na verdade, a prisão é a última ratio, a gente fala, né? Olha, o nosso sistema penitenciário hoje, ele é um sistema sobrecarregado, é um sistema que é difícil de você colocar também uma pessoa ali dentro. Há casos em que há necessidade de segregação desse autor de violência, temos muitos e são vários que encontram-se na cadeia, né? E um outro ponto a ser questionado, Karine, é o seguinte, a quantidade de pena que existe hoje na nossa legislação. Então, as penas, às vezes, não nos permite que esse réu fique segregado. Muitas vezes, o tempo em que ele está em prisão preventiva, a gente chama, de forma provisória, às vezes supera, inclusive, a quantidade de pena que você vai dar ao final. Certo. Então, eu não posso fazer isso. Né? Quer dizer, manter, por exemplo, se ele tem um processo criminal contra ele de ameaça, né? Aí você tá com ele preso há mais de 6 meses, às vezes a pena não vai dar 6 meses. E ele ficou segregado durante 6 meses. Sim. Temos visto que a quantidade de pena hoje atribuída, ela não está sendo suficiente como resposta, né, à nossa sociedade. Agora, a outra questão que se tem que abordar é o seguinte, o fato de você recrudescer o sistema, não necessariamente isso é um combate efetivo à violência. Sim. Né? Você endurece o sistema penal, ele não veio para corrigir a sociedade, ele veio como um subsidiário o Estado poder exercer essa função dele de justiça. Sim. Mas o direito penal, ele não pode ser visto como o salvador da pátria. Ele não é o fato de você aumentar a pena que você vai diminuir as ocorrências, a violência doméstica em si, né? Agora, ele precisa sim ver, a gente está vendo que não está dando uma resposta, então o sistema penal vai vir de uma forma mais rigorosa para tentar inibir ao máximo
as ocorrências. Agora, que isso vai impedir de acontecer ou que vai efetivamente diminuir, em princípio, os estudos todos dentro da área de direito penal demonstram que não necessariamente. Né? Que realmente é como a gente vai voltar na mesma tecla e quantas vezes for necessário. É uma questão cultural e necessidade de educação dessa nova sociedade, de ver, trocar essa lente machista, essa lente misógina e tentar enxergar, né, a mulher como um ser humano igual ao homem. É uma coisa tão simples, mas que infelizmente não existe ainda na nossa sociedade.